Brasil tem a característica de ser um país pacífico, mas desde seu nascimento, os conflitos sangrentos nunca deixaram de existir. Fique conosco e descubra a cronologia dos conflitos brasileiros no período colonial, suas razões e consequências e seus impactos no país. A fase colonial do Brasil durou 285 anos, foi de 1530 a 1815. Neste período, 40 conflitos resultaram em milhões de mortos em todo o país. Guerra do Iguape foi a primeira guerra do Brasil e ocorreu entre 1534 a 1536. A guerra foi devido ao Tratado de Tordesilhas, onde os portugueses expulsaram os espanhóis que resolveram colonizar áreas antes da linha demarcadora. O conflito se estendeu de Santos até Santa Catarina. O número de mortos ficou na casa das centenas. Confederação dos Tamoios. Foi um conflito que se estendeu de 1554 até 1567. Ocorreu em toda a extensão do litoral do sudeste do Brasil. A tribo de índios tupinambás respondeu ao ataque de portugueses que acabou por vitimar fatalmente o chefe da tribo. O filho do cacique morto, Aimberê, comandou os contra-ataques. A Confederação dos Tamoios foi a união de índios tupinambás, goitacazes e aimorés. Como consequência, os franceses puderam estabelecer a colônia da França Antártida. Na continuidade da guerra, em 1967, com reforço de mais colonizadores e usando armas biológicas contra os índios goitacazes, os portugueses venceram a guerra e expulsaram os franceses. O número de mortos chegou aos milhares. França Antártida. Este conflito se estendeu de 1555 até 1575 e ocorreu na Baía da Guanabara. O português Estácio de Sá terminou com os franceses e fundou a cidade do Rio de Janeiro. Foi o fim da França Antártida em um conflito que deixou milhares de mortos. Guerra dos Aimorés. Foi uma guerra entre os índios aimorés e colonos portugueses que durou de 1555 a 1673. Estes 123 anos de guerra foi levada no território que vai desde o Espírito Santo até a Bahia. O motivo foram as tentativas de escravização dos indígenas. Fernão de Sá era o comandante dos colonos e foi derrotado na Batalha da Revanche de Cricaré, que pôs fim às benfeitorias dos bandeirantes. Guerra de Piratininga. Foi o conflito iniciado em 1562 pelo ataque contra o que é hoje a cidade de São Paulo. Foi uma união dos tribos dos Guaianazes, Carijóis e Guarulhos contra os tupiniquins e jesuítas. Foi uma batalha que durou só 2 dias, mas resultou em centenas de mortos. Ocorreu a vitória dos portugueses e, graças a esta vitória, hoje existe a cidade de São Paulo. França Equinocial. A França invadiu novamente o Brasil em um período que foi de 1594 a 1615. Esta invasão começou com a criação da cidade de São Luís, lá no Maranhão, sob o comando de Daniel de la Touche. A França Equinocial ia desde o Maranhão até o Pará e Amapá. Tropas portuguesas aglomeradas em Pernambuco entraram em conflito com os franceses na Batalha de Guaxenduba, no Maranhão. A vitória nesta batalha garantiu aos portugueses o domínio desta parte da Amazônia. Saque do Recife. Foi uma expedição militar inglesa ocorrida em abril de 1595, durante a Guerra Anglo-Espanhola. Neste saque,
Os ingleses roubaram uma grande carga de cana-de-açúcar, pau-brasil, algodão, entre outras mercadorias. As defesas portuguesas foram facilmente abatidas. Guerra dos Palmares. Esta guerra foi um conjunto de batalhas que se iniciou no século XVII e foi até 1695. As batalhas se deram na capitania de Pernambuco e teve fim com a morte do líder Zumbi e na erradicação do Quilombo dos Palmares. Com um exército de 6.000 homens, os bandeirantes invadiram Palmares, dando fim ao conflito. Foi um conflito militar que ocorreu de 1617 até 1621. Teve como palco os estados do Pará e Maranhão. Foi um motim dos índios tupinambás que lutaram contra a escravidão. Os índios foram derrotados em 1621 com a morte de seus líderes. Revolta dos Tupinambás foi uma série de conflitos iniciados por diversos grupos indígenas de Belém com o apoio dos Tupinambás do Maranhão, que lutaram contra os portugueses entre 1617 e 1619. O motivo não foi outro senão a escravidão imposta pelos lusitanos. Nesta guerra, milhares de índios morreram, mas nunca cederam. O capitão português Castelo Branco foi deposto por este motivo. Aproveitando esta fraqueza, os tupinambás atacaram o Forte de Belém, e nesta batalha o líder Cabelo de Velha foi morto. Com a morte de seu líder, os índios se renderam.